Olá pessoal, bom dia, uma ótima semana a todos. Hoje vamos abordar aqui... Bom, antes eu quero dizer o seguinte, nós estamos verificando que há aí uma discussão sobre votações na Câmara, né? E isso me faz lembrar que eu tenho na Câmara dos Deputados, dos meus projetos aprovados aqui no Senado, 27 projetos parados na Câmara dos Deputados. Eu pedi ao presidente Davi Alcolumbre que discuta com o presidente da Câmara um acordo de reciprocidade. É preciso que a Câmara delibere com mais agilidade sobre os projetos oriundos do Senado. Então, eu repito, são 27 projetos de minha autoria aprovados no Senado que estão parados na Câmara. Um deles é de 2007. É o projeto que institui concurso público para o preenchimento de cargos de conselheiros dos tribunais de contas dos estados, porque o que diz respeito ao Tribunal de Contas da União está ainda aqui no Senado Federal. Então, são projetos que estão lá parados, alguns muito importantes, inclusive o mais importante de todos, no meu entendimento, é o que acaba com o foro privilegiado das autoridades e está lá também aguardando ser pautado. Bom, antes de focalizar a crise que há hoje entre executivo e legislativo, uma crise entre poderes, né, também alcançando o poder judiciário, antes de falar dessa fogueira de vaidades que há hoje nos três poderes, do fogo amigo que há especialmente entre legislativo e executivo no mundo da política, aí o fogo amigo como nunca se viu antes, não é? Eu quero abordar um dos meus projetos que estão no Senado. Ele pretende acabar com a mordomia, com o privilégio de ex-presidentes da República que foram cassados e continuam merecendo esses privilégios. Continuam se beneficiando destas mordomias. Eu apresentei o projeto 343 em 2016, um projeto de lei. Eu espero que seja discutido aqui no Senado e votado o mais rapidamente possível, porque não se admite mais. Isso é uma afronta, é um assinte, é um escárnio, né? Uma ofensa ao povo brasileiro. Gastos, um descalabro de gastos, né, de ex-presidentes da República, especialmente os cassados, que são 3. São diárias, viagens, passagens de assessores, inclusive, automóveis, combustível, a manutenção de tudo isso, uma despesa incrível à custa de quem paga impostos no país. Ainda agora o jornal O Estado de São Paulo aproveitou-se da lei de acesso à informação e publicou as despesas dos ex-presidentes. Então nós temos aqui, a ex-presidente Dilma gastou no ano passado, só no ano passado, R$ 632.200, sem contar com os salários dos seus assessores que são pagos pelo povo brasileiro. Então, desse valor, 568.800 foram utilizados no pagamento de diárias e passagens. Vamos comparar. Eu gastei R$50 mil o ano passado. R$50 mil. Devolvi o restante aqui aos cofres do Senado Federal. Tinha direito a mais de 200 mil e devolvi. Isso está registrado e prestei contas, porque eu acho que tem que ser transparente nesta hora. Pois bem, a ex-presidente Dilma, cassada, gastou de diárias e passagens R$ 568.800. Houve ainda um desembolso de mais R$ 45.400 com manutenção, seguro e combustível para veículos utilizados pela ex-presidente. E olha, boa parte, segundo o jornal Estado de São Paulo, boa parte desses deslocamentos ocorreu em Minas Gerais durante a campanha de Dilma a uma cadeira
no Senado Federal nas eleições do ano passado. Portanto, dinheiro público na campanha eleitoral é mais do que crime, é um crime mais grave do que o do Caixa 2. Até é difícil falar qual é o mais grave, né? Os dois são graves, mas é gravíssimo, é gravíssimo. Não se admite isso. Na campanha eleitoral, no ano da eleição, R$ 632.200 de despesas, além do salário de toda a equipe. Eu não sei quantos são os membros desta equipe, mas são vários assessores que são disponibilizados e ficam a serviço de quem presidiu o país, e neste caso, mesmo cassado. Vamos retroceder um pouco. A presidente Dilma já foi beneficiada com um ato inusitado, surreal aqui no Senado Federal, quando do impeachment. Houve o impeachment e preservou-se os direitos políticos da ex-presidente, tanto é que ela disputou a eleição. O povo mineiro foi sábio e a derrotou, a colocou em quarto lugar entre os pretendentes ao Senado. Mas aqui, por obra e graça de quem coordenou e que presidiu, né? Coordenou e presidiu a sessão do Senado Federal, houve um rasgar da Constituição, ou seja, a Constituição foi rasgada. Ela foi jogada ao lixo, porque a legislação foi afrontada e se estabeleceu uma decisão que não consultou o plenário. Nós tentamos, através de questão de ordem, não conseguimos, tentamos reverter essa situação. Houve um tratoramento, quer dizer, o presidente Lewandowski da sessão tratorou, não ouviu as questões de ordem, não decidiu sobre ela, não submeteu ao plenário e impôs-se uma decisão que acabou sendo inusitada, porque a legislação do impeachment é absolutamente clara, né? Não dá margem nem à interpretação. É a perda do mandato e, consequentemente, a perda dos direitos políticos por 8 anos. Então não havia como rasgar a Constituição da forma como rasgaram. E, além disso, eu estou tratando aqui de outra questão, que é das despesas dos ex-presidentes. Meu projeto está aí no Senado, pronto para ser votado, não é, nas comissões e depois no plenário. Eu espero que neste ano se apresse. Já que estão falando em reforma da Previdência, que é preciso economizar, que é preciso reduzir despesas. Então, vamos reduzir despesas da forma mais justa possível. Esta é uma forma justa de redução das despesas. Não é só a ex-presidente Dilma que gasta. A Dilma gastou R$ 632.200 no ano passado, repito, sem computar aqui o salário dos assessores. E tem que computar. Então, pode dobrar isso aí, esse valor certamente pode dobrar. José Sarney, R$ 158.000. O ex-presidente Sarney continua ainda beneficiário dessas vantagens, né, desses benefícios. E o Lula, mesmo preso, veja só, preso. O Lula preso gastou fora da prisão R$ 119.000. É muito interessante isto, né? Isso aqui é ética. Isso que é postura de austeridade. Nós temos que acabar com isso. Isso não se justifica mais. Não se admite mais isso. Isso é uma afronta. Isso é uma bofetada na inteligência nacional. Ninguém com mínimo de lucidez e de inteligência política pode admitir isso. O ex-presidente preso tem despesas fora da prisão. E essas são despesas sem computar também os assessores que são remunerados. O Fernando Henrique Cardoso gastou R$ 41.000 e o Fernando Collor gastou R$ 306.000. Além, evidentemente, do que ele tem no Senado Federal. Isto aqui foi despesas
como ex-presidente. Então, nós não estamos aqui para dirigir a nossa palavra a este ou aquele ex-presidente da República. Nós estamos aqui para considerar o interesse público. E certamente é um escárnio, é aviltante, é um escárnio mesmo ao cidadão trabalhador esses gastos que se tornam milionários, né? Especialmente de ex-presidentes que foram condenados e perderam o mandato por intermédio de um processo de impeachment. Não há como admitir mais isso. E no caso do ex-presidente Lula, que não houve impeachment, mas houve condenação à prisão. Então ele está preso, condenado e ainda está gastando fora da prisão. Enfim, vamos repetir aqui os valores. Dilma Rousseff, 632 mil, Fernando Collor, 306 mil, José Sarney, 158 mil, Lula, 119 mil, Fernando Henrique, 41 mil reais. Meu projeto é de 2016, ainda não foi votado, não andou, mas tem que andar agora. Esta informação que vem do jornal O Estado de São Paulo certamente deve alertar os senadores para a necessidade de deliberar sobre esse assunto o mais rapidamente possível. Eu espero que a Comissão de Justiça resolva essa questão rapidamente para que se possa decidir lá no plenário do Senado. São diárias e passagens de assessores, manutenção, seguro e combustível de veículo, além dos salários dos assessores que não estão aqui incluídos neste rol de despesas. Isso aqui, eu repito, é um descalabro, é um assinte, isto é aviltante. Nós temos que deliberar sobre isso, ou não temos autoridade de discutir reforma da Previdência. É importante a reforma da Previdência? É. Que reforma? É preciso saber que reforma, mas é importante. Ela vai dar essa economia que o governo fala? Bom, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. O governo fala numa economia de mais de 1 trilhão em 10 anos, mas não apresentou as premissas que sustentam esses números, né, que justificam esta conclusão, né, que autorizam o governo a afirmar ao povo brasileiro que haverá esta economia. Mas, mesmo que não ocorra essa economia, para discutir a reforma da Previdência, nós só teremos autoridade se nós resolvermos questões como esta, que são fundamentais para que possamos ter autoridade e discutir a subtração até de direitos que são reconhecidos hoje e que estão sendo colocados sob ameaça em razão da reforma da Previdência, que está se discutindo aqui na sala ao lado, na Comissão de Direitos Humanos. Hoje há uma audiência pública onde está se discutindo, né, a reforma da Previdência. Mas, nesse final de semana, a imprensa destacou, infelizmente, uma discussão de baixo clero, né? Vamos ser francos. A discussão que está na imprensa brasileira é uma discussão do baixo clero. Não é uma discussão que tenha a estatura de lideranças que merecem o respeito do povo brasileiro. Essa discussão entre Executivo e Câmara dos Deputados, que o Senado está à margem dessa discussão até este momento, eu repito, é uma discussão de baixo nível, que ela é incendiada, né, pela fogueira de vaidades. Alguns colocam o seu prestígio, o desejo de obter prestígio, alguns colocam acima dos interesses do povo brasileiro. Então, nós temos que colocar num plano secundário os nossos interesses. O exercício do protagonismo só vale quando é em benefício da sociedade. Exercer o protagonismo em nome da vaidade ou para alcançar dividendos de natureza política pessoalmente, contrariando os interesses da coletividade, não é o que se recomenda
numa hora como essa, de importância para o futuro do país, quando a nação aguarda mudanças, alimentou essa expectativa durante o processo eleitoral. Não se justifica, portanto, esse bate-boca entre executivo e legislativo. Eu repito, é um bate-boca de baixo clero. Muitas vezes nós damos razão para a população afirmar que aqui se bate boca como se estivéssemos no boteco da esquina. É um bate-boca de bar. Ao redor de uma mesa, com a cerveja sobre ela, o bate-boca de final de semana. Não é isso que se espera de representantes do povo brasileiro. Eu não posso deixar de destacar essa tentativa de retirar da pauta da Câmara dos Deputados a legislação anticrime, antiviolência e anticorrupção. A retirar da pauta esta agenda anticrime, anticorrupção e antiviolência é dizer não ao povo brasileiro. Porque a agenda da nação é anticorrupção, antiviolência, anticrime. A agenda da nação é na busca de uma gestão pública eficiente que passa por reformas importantes, inclusive, sim, neste campo do combate à corrupção e à violência. Então, não se admite retirar da pauta esta agenda. Não creio que essa insatisfação em relação ao comportamento eventual de um ministro possa justificar retirar da pauta da Câmara dos Deputados esta agenda. Eu tenho dito que, inclusive, quando alguém justifica, não, o importante agora é a agenda econômica, vamos cuidar da agenda econômica. Então temos que cuidar da reforma da Previdência, temos que cuidar da reforma tributária e temos que cuidar também da reforma do sistema federativo. Ótimo, é preciso cuidar de tudo isso, mas ao mesmo tempo é necessário cuidar da agenda anticrime, antiviolência e anticorrupção, porque esta foi uma agenda prioritária na campanha eleitoral. O presidente da República se elegeu explorando exatamente esta agenda, especialmente a agenda antiviolência. Portanto, não há como se eleger em função de uma proposta e colocá-la lá embaixo, e colocá-la no fim da fila. Não, ela tem que estar como prioridade liderando a fila das postulações, das reivindicações e das reformas necessárias para mudarmos o Brasil para melhor. E não digam que não é possível uma discussão simultânea. É possível, sim. Nós podemos discutir ao mesmo tempo a agenda anticrime, antiviolência e a reforma da Previdência. É possível. Temos 513 deputados. É um material humano suficiente para que especialistas de uma área e de outra possam se reunir, debater as propostas, apresentar as sugestões de aprimoramento e dar sequência à tramitação, para que chegue ao Senado o mais rapidamente possível. Quando eu falo que a agenda anticrime, a agenda anticorrupção foi da campanha eleitoral, é óbvio que você está entendendo que foi, porque você acompanhou isso. Mas eu acrescento que esta agenda é também econômica, e já usei esse argumento inúmeras vezes. Já na campanha eleitoral eu dizia que se o Brasil mostrar ao mundo que voltou a ser um país sério, trará de volta os investimentos que daqui foram afugentados pela corrupção, pela violência, pela insegurança jurídica, sobretudo. O Brasil se tornando novamente um país sério, trará de volta estes investimentos, porque é um país extraordinário, o mundo inteiro reconhece, admira as nossas potencialidades econômicas e há grupos, há conglomerados econômicos dispostos a investir vigorosamente no Brasil
se nós voltarmos a ser sérios, porque o que há internacionalmente é um desgaste enorme, infelizmente, né, uma degeneração da nossa imagem, uma depredação do conceito do Brasil no exterior, em função de todas as lambanças, mas, sobretudo, em razão da corrupção que ocorreu nesse país nos últimos anos. Há, sim, uma instabilidade. As instituições estão desgastadas diante da população brasileira e hoje estão se confrontando. Isso aumenta o desgaste, né? Agrava a situação. Então é preciso maturidade política nesta hora. Da nossa parte, nós queremos contribuir. Não estamos fazendo oposição ao governo, não estamos atacando o governo, porque temos que dar oportunidades ao Brasil. Trata-se de dar oportunidades ao Brasil. E queremos contribuir para que não se desperdice mais oportunidades. Nós desperdiçamos muitas vezes oportunidades quando fazemos a escolha errada, quando escolhemos as pessoas erradas. Mas depois que elas são escolhidas, é nosso dever contribuir para que o sucesso da gestão pública possa melhorar a vida das pessoas nesse país. E esse é o nosso objetivo. Estamos dispostos a apoiar tudo que for correto, que venha do Poder Executivo. É bom dizer sempre, não esperem do Congresso determinadas iniciativas, porque nós estamos sob a égide de um presidencialismo de muita força, de muito poder. E as iniciativas devem partir do Executivo. O Executivo é que deve liderar o processo de reformas. Cabe a ele, sim, encaminhar ao Congresso e oferecer as condições políticas necessárias para que a tramitação ocorra sem os obstáculos que estão sendo impostos nesse momento à reforma da Previdência e, principalmente, à reforma da legislação criminal, a esse pacote anticrime, porque a reforma da Previdência ainda está na pauta. A outra foi retirada da pauta. O anúncio é que será retirada da pauta. Então, nós temos que dar condições políticas para que o governo proponha. Se nós entendermos que as propostas do governo não alcançam as expectativas da nação, devemos aprimorá-las com as nossas sugestões, com as alterações que poderemos propor, mas o que nós não podemos é paralisar o país. Eu estive semana passada em São Paulo em debate com o diretor-geral para a América Latina da General Motors e com o cidadão, outro empresário que está trazendo para o Brasil a CNN, e lá nós ouvimos isso. Embora, mesmo que a reforma da Previdência não seja o que se propala, ela foi transformada numa espécie de salvação nacional. Então ela terá um impacto muito grande na economia do país, a frustração. Se nós não evoluirmos para uma discussão inteligente, competente da reforma da Previdência, para propormos uma reforma que seja adequada aos interesses nacionais, nós estaremos comprometendo o desempenho da economia. Este Carlos, que foi premiado como Homem do Ano em função do seu desempenho como executivo da General Motors, ele disse que se o Congresso não aprovar a reforma da Previdência, por volta de outubro, nós teremos aí o real a 4,5 e teremos certamente as taxas de juros mais elevadas e teremos um refluxo em matéria de investimentos ficarão congelados, propostas de investimentos serão comprometidas. Então nós temos que levar isso a sério. O Brasil não pode sucumbir diante da irresponsabilidade dos seus governantes e dos seus representantes no parlamento. Nós temos que agir com responsabilidade.
e nós temos que, sobretudo, respeitar o povo trabalhador desse país, empresários e assalariados que contribuem para o desenvolvimento nacional. Nós não podemos perder tempo e, sobretudo, não podemos pecar com determinados interesses subjacentes, muitas vezes subrepetícios, né? Mas que atrapalham a condução das reformas. Nós temos que promover reforma, sim. Isso foi tônica também da campanha eleitoral. Todos os candidatos falaram em reformas, todos os candidatos prometeram realizar reformas, e hoje nós não podemos negar o nosso apoio à concretização destas reformas para melhorar o país. Uma boa semana a você e muito obrigado pela sua atenção.